liga a televisão, abre um jornal ou revista, vê cartazes e anúncios em outdoor, em ônibus, trens, metrô, todos prometem que se você tomar determinado remédio, eles vão fazer maravilhas e trazer alívios rápidos. Pode até ser verdade em alguns casos, ou até pode ser uma indicação de um amigo, vizinho, parente, ou você ouviu falar de alguém que tratou dessa forma. Bem-vindo ao nosso segundo episódio das armadilhas e crenças no tratamento da gastrite, a automedicação. A origem da palavra farmácia vem do grego armakon, que na Grécia Antiga designava substância capaz de provocar transformações para o bem ou para o mal, né? Podia ser remédio ou veneno, dependendo da dose que fosse tomada. Das ervas, dos curandeiros, dos chazinhos da vovó, até os produtos das ciências de nossos dias, os medicamentos não param de nos surpreender. Antigamente, remédios milagrosos para acabar com todos os males num piscar de olhos eram oferecidos pelos mascates, sim, aqueles vendedores ambulantes em suas carroças, né? Hoje, nós temos mais farmácias quase do que supermercado. Parafraseando um provérbio, e de médico e louco todos nós temos um pouco. Muito bem, os medicamentos são essenciais quando receitados e usados adequadamente para diagnosticar, prevenir e até curar doenças. Utilizados de maneira incorreta ou consumidos sem orientação médica, podem causar efeitos indesejáveis e oferecer sérios riscos à nossa saúde. Lembra de Hipócrates que eu falei para vocês lá no nosso primeiro vídeo, né? Há 2000 anos, né? Hipócrates disse, né? Não deixe ninguém persuadi-lo a curar uma dor de cabeça, a menos que tenha dado a vocês sua alma para ser curada, né? Então, assim, não tente ninguém assumir a cura de uma úlcera, no nosso caso, né? Se o doente não estiver disposto a enfrentar seus problemas psicológicos. Por quê? Porque o ser humano não é só um aspecto, tá? Mas a saúde é mais do que ausência de doença. A educação, a paz, a moradia, a alimentação, a renda, o meio ambiente e a justiça social também são alguns desses fatores capazes de garantir a melhoria das condições de vida e saúde. Eu poderia dizer para você o seguinte, as pessoas, elas têm uma doença, elas não são uma doença. Era disso que Hipócrates estava falando. As pessoas têm uma doença, e se elas têm uma doença, elas adquiriram essa doença. Então, o que foi que aconteceu para elas adquirirem essa doença? O que foi que aconteceu que as levou a chegar até aqui? Não? O tempo voa, as atividades são muitas, olha, a vida moderna impõe um cotidiano apressado e desregrado que interfere no modo de viver das pessoas. A falta de tempo não deixa espaço para uma alimentação saudável. As brincadeiras de rua e as atividades físicas cederam lugar para televisão, videogame, ou celular, né, WhatsApp, né, ou para o computador. E aí o que acontece com a gente? Dá uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico, aquele da propaganda, né? Ou compra um composto para gastrite, né? O que acontece? Os medicamentos são compostos de substâncias que podem causar intoxicação. É isso mesmo. Ó. Tem sido anunciado como se fosse qualquer outro objeto de consumo, mas não é assim. Ó. A indústria farmacêutica tornou-se um dos negócios mais rentáveis do mundo. Mesmo os medicamentos que podem ser comprados sem prescrição médica podem causar efeitos indesejáveis ao organismo. Por isso, o uso de qualquer medicamento exige a orientação de um médico ou de um farmacêutico, né? Uma pessoa responsável. Nós estamos falando de gastrite, mas existem alguns remédios, alguns medicamentos que podem até te levar à gastrite, né? No começo eu fiquei em casa me medicando, né? Comprei alguns remédios que me passaram, não deu certo. Além de você estar tratando, de repente, né, como nós vimos no vídeo,
da nossa entrevistada, você pode ter escolhido uma medicação, né, para você tratar, sem procurar fazer uma endoscopia, sem saber qual realmente é o seu problema, né? Você pode agravar, você vai vendo aqui que nós vamos explicar aqui. Então, mesmo fazendo o tratamento com tratamento químico, ele também traz aí toxinas, né? Mas nós vamos conversando aqui. Então, olha só, a consequência da automedicação. Você pode estar mascarando ou escondendo os verdadeiros sintomas, tá? Por exemplo, o omeprazol. Você toma o omeprazol, ele amortece ali o seu estômago, o seu esôfago, e você não sente mais o refluxo, você não sente mais a dor, mas você não tratou o problema. É por isso que hoje, se você for na literatura científica, você vai encontrar que o omeprazol causa câncer. Com o uso concomitante, ele causa câncer. É lógico que o omeprazol pode ser usado aí por 30 dias, em caso de cirurgias, né? Casos especiais, mas não pode ser concomitantemente. Então, olha só, você pode mascarar o seu problema. Você toma um remédio, deu uma dor de estômago, você toma um remedinho, você não sabia qual era o problema. E aí você tomou o remedinho e aliviou, amorteceu ali, sei lá, né, aliviou a dor, diminuiu um pouquinho a acidez, e se for no caso do H. pylori, diminuiu um pouquinho a acidez, deu uma controladinha no H. pylori. Só que não matou, a infestação continua lá. E você pode estar desenvolvendo futuramente um câncer, porque o H. pylori, ele é um dos maiores fatores de agravamento hoje de câncer de estômago, tá? Então, ó, a interação entre remédios e também com alimentos que podem fazer mal, diminuindo ou até anulando o efeito de determinados princípios ativos. Então, assim, a interação de um remédio com outro tira o efeito do remédio, tá? E se você tomar determinado remédio, comendo determinado alimento, também os princípios ativos daquele remédio são perdidos. Então você precisa buscar a orientação de alguém que possa te dar uma boa orientação, né? Possa te orientar direitinho. A automedicação também pode mascarar um problema mais grave por trás daquele sintoma. Aquilo que eu falava para você antes. Você acha, deu uma dorzinha, você tomou, você acha que era aquilo, né? E de repente não era aquilo. De repente pode ser um remédio que sua mãe tomou e que aliviou. Eu vou tomar, sobrou um pouquinho na cartela, eu vou tomar, né? Ou então você já teve uma dor de estômago antes e você vai lá, toma de novo. Não é indicado. Porque o remédio que fez efeito para você da primeira vez não vai mais fazer efeito na segunda vez. Sabe por quê? Porque seu corpo já viciou, já acostumou com isso. Nós vamos conversando mais aqui, você vai entender. Uma enquete feita no site do Bem-Estar revela que 61% das pessoas tomaram analgésicos sem consultar um profissional. 17% usam anti-inflamatórios por conta própria e 12% consomem relaxantes musculares. 3% ingerem laxantes e apenas 7% não costumam fazer isso. Os analgésicos, além de ter um efeito rebote e aumentar a incidência de dor de cabeça a longo prazo, podem alterar a coagulação do sangue, causar gastrite, sangramento, diarreia, náusea e vômito. E aqui eu vou acrescentar uma explicação do Dr. Laí Ribeiro, que eu achei bem didática a explicação dele, quando ele falou que é o seguinte: você toma remédio químico, nosso corpo, ele vai absorver aquilo que ele reconhece, tá? Se o seu corpo não reconhecer a medicação que você está tomando, a parte que ele não reconhece, ele vai expulsar, ele vai jogar fora, tá? E jogando fora, ele vai jogar onde? Em algum órgão. E é aí que você fica doente. É por isso que a gente vê que os remédios têm efeitos colaterais, tá? Então, assim, quanto mais você puder tratar natural, melhor. Aí, se você é médico e tá me ouvindo, falando assim, isso é besteira, ou de repente uma outra palavra aí. Eu não estou dizendo que os remédios não prestam, não servem, e não estou dizendo que os médicos não sabem tratar o paciente, tá? O que eu estou dizendo é que nós temos uma cultura que para todo tipo de dor nós temos um remédio na farmácia. Isso a Anvisa também fala, né? Esse é cultural nosso. E nós podemos sim tratar as nossas doenças com os tratamentos naturais, sabendo tratar. Então, eu vou falar de mim como profissional da área de saúde. Eu sou nutricionista, trabalhei em spa, né? Eu atendo paciente desde que eu me formei, desde 2003, né? E eu nunca parei de estudar, e estudando sempre
os tratamentos naturais junto com os químicos para a gente entender essa parte aí. Então, assim, nós podemos sim tratar muitas doenças. Eu já tratei pacientes com hérnia de deslizamento, tá? E natural, completamente natural. É lógico que uma pessoa que tem isso tem também refluxo. Então, tinha refluxo, hérnia de deslizamentos. É só você ir lá no YouTube e você assistir o vídeo, tá? Tá lá o relato da mulher, a pessoa, né, que fez o tratamento, né? Mostrando lá até os exames dela. Então, você vê, ela tinha gastrite, uma gastrite bem acelerada, com refluxo e hérnia de deslizamento. Ela fez o meu tratamento natural e ela curou, inclusive a hérnia de deslizamento, tá? Eu sei que existem algumas pessoas que dizem que não existe tratamento para hérnia de deslizamento. E eu digo que tem, tá? Por quê? Porque tem que descobrir qual é o motivo. Quando eu descobri qual era o motivo que essa pessoa tinha gastrite, eu tratei o motivo e tudo ficou curado, entendeu? Então nós precisamos pensar nisso daí. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês depois falando das gastrites. Assista, me acompanha aqui, né, nos nossos episódios aqui, na nossa série. Me acompanha que você vai ver que a gente vai falando quantos tipos de gastrite, né? Eu já dei uma introdução ali no começo, né? Vai acompanhando que você vai entendendo melhor. Então, olha só. O remédio cura, mas tem o seu efeito colateral porque o nosso corpo não reconhece essa alimentação, esse princípio ativo. Já os diuréticos, eliminam água e sais minerais importantes para o corpo, como potássio, cálcio, magnésio e sódio. No caso de um uso frequente de laxante, por exemplo, a mucosa do intestino pode sofrer alterações como irritações e inflamações crônicas. E aqui entra também o hipertenso, né? O hipertenso, ele é muito judiado com a medicação. Com os diuréticos, ele acaba perdendo as vitaminas e os minerais. E ele não repõe, porque às vezes ele não é orientado pelo médico a repor. Se você que está me assistindo, que está me ouvindo, usa diuréticos, você precisa tomar vitaminas, tá? Você precisa. E necessariamente, se a gente for avaliar, eu estou me aprofundando nas doenças e a gente vê hoje que as pessoas não precisam tomar medicação para controlar a pressão, a não ser que elas tenham problema de coração. Mas se elas não tiverem problema de coração, é só boa vontade, determinação, foco de mudar os seus hábitos, tá? Às vezes o seu médico passa uma medicação que ele nem gostaria de passar, mas ele passa porque ele sabe que você não vai mudar o seu estilo de vida. E aí você acaba agravando a sua saúde, tá? E aumentando a sua doença. Porque o médico não pode fazer um milagre, tá? Para mudar a sua cabeça, é você que tem que mudar a sua forma de viver. Usados principalmente contra dor nas costas e após exercícios físicos intensos, os relaxantes musculares podem provocar fraqueza nas fibras musculares, tá? E limitar as funções dos músculos. Isso porque esse tipo de medicamento atua no corpo todo, desde o coração até o intestino. E não só nos membros ou nas partes que doem, entendeu? Esse princípio ativo não vai atuar só lá, ele não tem essa inteligência, tá? No caso dos ansiolíticos também, né? Então, assim, o ansiolítico usado por muito tempo também não faz bem. Eles também são relaxantes musculares, também de certa forma, tem alguns que são, né? Então, assim, isso não vai ter um bom resultado para você a longo prazo, tá? E falando em ansiolíticos, a gente pode controlar a ansiedade, pode controlar a depressão com formas naturais de suplementação vitamínicas. E eu falo isso com toda segurança, se você é da área de saúde que está me ouvindo, eu falo isso com toda segurança porque eu digo que ciência, quem faz somos nós, tá? E tudo que eu estou falando aqui é embasado cientificamente e eu tenho provas, comprovações de pacientes aqui, muitos pacientes que eu trato com suplementação, triptofano, né, e complexo B, e a pessoa, ela sai da síndrome do pânico da noite pro dia, tá? É possível porque nós temos hoje, um bom profissional deve ter em casa, o Guyton, né, que é o nosso, eu digo, o livro de cabeceira aí do médico, né, da nutricionista, é a Krause, né,
E os dois juntos é uma benção. Eu tenho os dois na minha casa para estudar, para eu aprender um pouquinho mais. Eu sei só um pouquinho, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, né? Mas nós temos ali, você entra ali, vê a fisiologia, estuda a fisiologia ali do Gayatri, e você descobre que nós temos o segundo cérebro, que eu já fiz até um vídeo aqui para vocês, tá? Nós temos o segundo cérebro e olha, tem alguns artigos, eu já li artigos, eu não sei citar o artigo para vocês aqui agora de cor assim, mas falando que 80% das depressões podem ser tratadas tratando o segundo cérebro, que não precisa de tratamento medicamentoso, só com suplementação vitamínica já é o suficiente. E eu tenho muitos pacientes que a gente pode estar trazendo os relatos para vocês. Então, olha só. Já os anti-inflamatórios agem contra dores de garganta, mas podem irritar a mucosa do intestino e causar gastrite, úlceras, diarreias, náusea e também vômitos. Então, alguns, como a aspirina, por exemplo, né? O ácido acetilsalicílico, né? Podem atrasar o processo de coagulação sanguínea e até dar uma hemorragia. Viu como é perigoso? Outros podem provocar asma, febre, urticária e rinite em indivíduos mais suscetíveis. Anti-inflamatórios esteroides, conhecidos como corticoides, devem ser usados apenas para tratar problemas graves, como asma. Eles podem interferir na distribuição de gordura pelo organismo, causando celulite e estrias, além de desencadear úlceras e engordar. E nós sabemos também já que eles trazem problemas para o nosso rim. E, gente, cá entre nós, asma, ela é uma doença psicossomática, tá? Então, nós precisamos tratar psicologicamente também, tá? E item 2, né? O item 1, nós vimos aqui, tudo isso você pode estar mascarando, né? Ou então escondendo os verdadeiros sintomas. Item 2, você pode causar dependência e levar ao uso concomitante desse remédio, ó. Quando você usa o remédio indiscriminadamente por conta própria, ou pode induzir efeitos farmacológicos mais acentuados, que chamamos de sinergismo, né? Menos eficazes ou nulos, que é o que nós chamamos de antagonismo, ou causar reações adversas de intensidade variável, tá? Olha só, a Junta Internacional de Fiscalização a Junta Internacional de Fiscalização a Entorpecentes da Organização das Nações Unidas, em 2010, declarou a situação como um problema mundial. A situação da automedicação, ó. O número de viciados em remédios ultrapassa o de dependentes de outras drogas, como cocaína, heroína, êxtase, por exemplo. Tá? A Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas aponta que 80 milhões de pessoas no mundo têm o hábito de se automedicar. Os remédios para emagrecer, combinados a antidepressivos, provocam cardiopatias. Eu já tive pacientes que queriam tomar a tal da, fala o nome dela aqui, né, da sibutramina para perda de peso. Eu falei, eu não aconselho. Primeiro que muitas pessoas às vezes têm problemas cardíacos e não sabem, sabia? Então assim, eu falei, não toma, porque a gente já tem relatos de que ela não faz bem e tal. Não, mas a pessoa insistiu e quis tomar. O que aconteceu? Desmaiou no shopping. Então assim, cuidado, não tome nada, não se automedique. Para perder peso não precisa de remédio, não, tem que mudar aqui, é o que eu faço com os meus pacientes. Outras drogas, ó, se tomadas com essas doses aumentadas, alteram a pressão e levam o risco de infarto, tá? Pode levar a uma hepatite medicamentosa também, tá bom? Terceiro item, ó, pode comprometer a eficácia do tratamento. Por que pode comprometer a eficácia do tratamento se você se automedica? Pensa comigo. Você tomou uma medicação, você camuflou o seu sintoma. Aí, agora, você vai ao médico, faz uma endoscopia, ele vai te dar um remédio. O seu corpo já está acostumado com aquela droga que o médico vai te dar, aí ele não vai fazer efeito. Aí você não tem, você perde a eficácia do tratamento que o médico está te dando. Aí você tomou aquela medicação, aqueles antibióticos todos, né? Aí você vai ao médico e não tratou. Aí o médico vai ter que te dar um antibiótico mais forte ainda. Se o corpo já está jogando muita toxina por causa daquele primeiro que você tomou, imagina como você está agora, como você vai ficar agora. Qual é o órgão que vai ser afetado agora? Abandono do tratamento também, um quarto item aqui, ó. Começa
tomar a medicação, melhora e para de tomar. Ah, não, eu tô bem. Então, o remédio, ele tem um ciclo, ou 7 dias, ou 14 dias, né? Ou 28 dias, por exemplo, no caso do H. pylori, eu trato de forma natural, com carvão vegetal. A pessoa toma carvão vegetal 7 dias, depois ela para 7 dias e toma mais 7 dias. Por quê? Porque existe todo o período da ovulação, da incubação desse parasita. Então, a gente precisa respeitar isso. Por isso que você precisa procurar uma pessoa especializada, tá? E não saia tomando carvão vegetal, porque eu falei aqui não, tá? Porque carvão vegetal em altas doses vai travar seu intestino. Então, a pessoa que faz tratamento de gastrite comigo, eu passo o carvão vegetal, mas eu passo outras coisas junto, tá? Para que o intestino não trave. E que, geralmente a pessoa tem colesterol elevado, então eu já acrescento outros fitoterápicos aí, tá bom? Então, por isso que você precisa da orientação de uma pessoa especializada. Outra coisa, descuido com dores contínuas. Às vezes você tem só uma acidez elevada, deu aquela dorzinha, você tomou um remedinho, tá? Aí tomou um antiácido, fica de boa, vai trabalhar, continua a vida. Amanhã de novo e fica aquela dorzinha, você tá tão acostumado com aquela dorzinha que ela nem te incomoda mais. Aí o que é que acontece? Daqui a pouco você tem uma úlcera e você não sabe. Isso não é que exagerada, né? Não é exagero, sabe por quê? Porque existem pessoas que os sintomas, ou melhor, que não sentem os sintomas. Existem doenças, existem pessoas que têm câncer e não sentem nada. Estranho, não? Para algumas pessoas, elas não têm todos os receptores da dor, tá? É igual aquela pessoa que fala assim, meu pai fumou a vida inteira e não morreu de câncer de pulmão, porque ele não tinha os receptores para as drogas do cigarro, tá? Então, tem isso também. Então, toda pessoa é uma pessoa, cada ser humano é diferente. E o sexto item que eu quero trazer pra gente hoje é: o uso indeterminado de antibiótico aumenta a produção de glóbulos brancos, podendo levar o paciente a uma leucemia, tá? Cuidado. É por isso que a avaliação de um médico ou profissional competente é importante, ó. Ela serve para quê? Para indicar a doença, indicar o medicamento adequado e a dosagem necessária, na quantidade, no horário, na frequência. Todos esses dados devem estar claros na receita, mas só o especialista poderá orientar em caso de dúvida, tá? Em suma, é preciso fazer um diagnóstico no seu caso, se for gastrite, faz uma endoscopia e aí você descobre. Se você já usou o remédio e não resolveu, é porque precisa mudar o tratamento, tá? Você pode viciar o organismo. E deixa eu contar uma experiência para você aqui. Não é uma experiência, eu já falei essa experiência em um outro vídeo, não é uma experiência feliz, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que tem ansiedade, vai ouvir essa experiência que eu vou contar, não pense que você tá morrendo, tá? É só ir fazer o exame e tal, mas eu vou contar a experiência dessa garota, por quê? Porque nos serve de alerta. A menina tinha 40 anos e há uns 4, 5 anos ela tratava gastrite. Possivelmente, eu não sei, né? Eu não estava lá com ela, não tive esse relato, né? De repente, ela era uma dessas pessoas que se automedicava, ou então começava o tratamento, parava porque melhorava, ou então muitas pessoas vão ao médico, começam no tratamento e param porque não aguentam. O remédio é muito forte. E aí, às vezes, ficam acamadas, ficam fracas, então elas não aguentam chegar até o final do tratamento. Elas fazem o que dá e não voltam ao médico, de medo que o médico vá dar outro remédio que elas possam passar mal de novo, né? E no caso o médico iria dar um mais forte ainda, porque parou esse tratamento, né? Então, o que aconteceu com essa menina? Chegou um momento que ela começou a sentir fortes dores de estômago. E ela foi ao médico, relatando as dores, ela foi medicada para alívio da dor, né, no pronto-socorro, e as dores não passavam. Ela voltava para casa, mas as dores voltavam novamente. Ela voltava, as dores voltavam novamente. Aí ela resolveu buscar uma outra pessoa fora da sua cidade, um especialista, né, em outro lugar. Quando ela chegou lá, o médico tomou o mesmo procedimento, deu uma medicação para aliviar a dor. E a dor não passava. Aí o médico falou, então nós vamos precisar fazer uma cirurgia para ver o que é que está acontecendo com você. No momento em que abriram o estômago dela, o estômago todinho estava tomado de câncer. A menina só tinha 40 anos
e o estômago dela todinho estava tomado de câncer. E o que aconteceu? O médico fechou e aguardou uns minutos ela falecer. Tenho certeza que você não quer deixar chegar a esse ponto, tá? Então, assim, não queira resolver as coisas por você mesmo, tá? Não queira fazer as coisas sozinho, tá bom? Existem profissionais competentes, capacitados para te ajudar, tá? Até no SUS você encontra ali, né? Faça uma endoscopia, como eu já falei antes, endoscopia e colonoscopia hoje são exames de rotina que nós precisamos fazer uma vez por ano. Por quê? Porque nós temos que cuidar do nosso corpo, porque tem muitos problemas de câncer de intestino, câncer de estômago, né? Então nós precisamos tratar. E esses cânceres, eles são complicados, né? Não é igual ao nosso fígado, que você pode viver com 1/3 dele, né? Você tem 3 vezes mais fígado do que você precisa, isso é muito bom, né? Então com 1/3 você pode viver, mas o seu intestino, o seu estômago não. Então cuide dele, porque se você não tiver estômago, quem fez cirurgia bariátrica que o diga, sem estômago a vida fica bem pior, tá? Um beijão e até o nosso próximo episódio.